Abram suas Bíblias em João capítulo 2. A palavra de Deus nos diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, talhas, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote havia entre 80 e 120 litros. Então disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais, que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Lucas capítulo 5, verso 37, por favor, em alta voz. Está no telão, leia comigo. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho romperá os odres e se derramará. Os odres se estragarão. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Quando eu me deparo com o texto de João falando de Caná da Galileia, esse casamento, o primeiro milagre de Jesus, muitos observam apenas o fato do milagre, mas na verdade o tema da noite, inspirado nesse texto, é sobre o maior milagre de todos. Se refere à presença. O grande milagre não começa com o vinho que foi transformado. Não, começa com a presença. A presença de quem? O casal sequer sabia que o vinho acabaria. Lembrem-se que o milagre dá start à revelação da glória. Até então eles não convidaram o Messias, eles convidaram o filho da Maria, o filho do José, o carpinteiro, o Jesus, ali também, amigo nosso de Nazaré. Os noivos não tinham a menor noção, não sabia que durante o casamento enfrentariam uma crise, o vinho faltar. É comum na época de Jesus, obviamente, dentro da cultura, casamentos ali judaicos durarem até 7 dias. Não eram todos, e não sabemos quantos dias este durou, e nem em qual momento do casamento o vinho acaba. Se no início, acredito que não, talvez lá pela metade. Acontece que era uma questão de grande escândalo. Acabar o vinho, não ter a provisão correta, aquilo traria uma grande desonra aos pais dos noivos. Interessante a Maria então ir falar com Jesus, mas voltando ao raciocínio, eles não sabiam que enfrentariam tal crise. Convidaram Jesus sem sequer saber que iriam precisar dele. Enfim, eu quero que você hoje pense em algo importante. Existem crises que a gente não consegue prever. A questão não é se um dia a crise chega, a questão é quando ela chega. A nossa vida é assim, do nascimento à partida, estamos sujeitos a intempéries, a crises, momentos de dificuldade. Quando eu falo crise, não é só crise financeira, governamental, nossa vida é assim. Então, se não conseguimos prever
O que pode ser feito a respeito? Tem algo importante. É você decidir de forma antecipada quem vai estar presente do seu lado quando a crise chegar. Isso faz toda a diferença. Repito, o maior milagre não foi água se transformar em vinho. Era Jesus estar presente quando a crise chegou. Há pessoas que procuram Jesus apenas quando o vinho acaba. E eu não estou criticando você, por favor, não, longe de mim. O que eu quero afirmar é que existe um caminho melhor. É você convidá-lo antes da crise chegar, antes do vinho acabar. Construa uma vida na qual, quando o vinho acabar, Jesus já esteja na sua casa. Eu tenho mais 5 apontamentos dentro do texto. O primeiro você já entendeu. Maior do que o milagre do vinho foi a presença. O segundo é que esta presença a qual me refiro, Jesus, ela muda, transforma, impacta o ambiente. Existe a onipresença, fato, é um atributo divino. Somente a Trindade Santíssima detém este atributo. Deus está. Onde? Ele está. Ele é onipresente. Mas quando eu trago esse tema para vocês pensarem, meditarem, refletirem, eu não quero que você apenas entenda sobre a onipresença. Não é sobre ela que estamos conversando, é sobre a presença manifesta. Moisés, ele sabia sobre a onipresença. Você olha para Êxodo 33, 15. Ele diz: se não fores conosco, não nos envie. Não, quando eu olho para a afirmação de Moisés, ele sabia que no Sinai Deus estava, lá na sarça Deus estava. A questão não era a onipresença que preenche, que ocupa o cosmos, o universo. Ele está dizendo: eu sei que o Senhor está. A questão é, se o Senhor não for conosco, eu não quero ir. Se a tua presença, se a tua glória não estiver ao nosso lado, então não vale a pena partir, caminhar. Existe uma diferença entre estar em um lugar onde Deus está e viver consciente que Deus está. Por exemplo, o ateu, quer que eu explique a frase? Explico. O ateu não tem consciência de que Deus está. Ele é ateu, mas isso não muda o fato de que Deus está. Diferente de você que ama o Senhor e que busca esta presença manifesta, e que não importa se numa igreja ou dentro de um ônibus indo para São Paulo, seja onde for, você sente esta manifestação da presença, porque o teu coração interage com aquilo que o Senhor provoca dentro de você. A presença de Deus não é um detalhe do culto. A presença de Deus é a razão do culto. Quando eu vejo o Salmo 22, o verso 3 nos diz: tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. 1 Reis, capítulo 8, verso 10. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. Há momentos em que esta presença de Deus se torna manifesta. Eu costumo dizer, é como se o volume aumentasse. É como se o volume da presença, se isso fosse possível, começasse a ecoar de forma mais forte. Você não adora porque sentiu a presença. Este é o ponto interessante para a tua reflexão. É onde fugimos da religiosidade vazia. Você não adora porque sente, você adora porque Ele é digno. E quando o adoramos, frequentemente nos tornamos conscientes e sensíveis à presença que já está entre nós. Sim, você está começando a entender. A questão da manifestação da presença de Deus tem muito a ver com a sintonia do
teu coração do que de fato a questão dele está. Calma que eu ainda vou trazer mais luz sobre essa questão, mas pense sobre isso. Se ele é o onipresente, por que em momentos sinto a manifestação, em outros momentos não? Sabe, a adoração, o louvor, ela não manipula a presença. A adoração, ela precisa responder à presença. Eu estou na igreja há muito tempo. Eu sou pastor já há um bom tempo. Sou preletor, palestrante há um bom tempo. Rodei, acredito que todos os estados, eu não sou de ficar anotando, mas de norte a nordeste, ao sul, eu acho que eu rodei todos os estados, pregando o evangelho, indo em conferências, eu já vi de tudo. Já cheguei em lugares onde pastores vieram até mim, vai lá pastor, ateia fogo e joga sobre nós uma responsabilidade como se dependesse de mim, do pregador, manifestar a presença do Criador. Não, Ele está. Quando pregadores, cantores, bandas tentam fazer isso, na verdade o que eu vejo acontecer é fogo estranho tomando conta do altar. É nessa hora que palavras chamadas de profecias acabam sendo liberadas, mas as mesmas não se cumprem. Então caem por terra. Se fosse no tempo de Israel, do Velho Testamento, era apedrejado. Hoje em dia, a gente, graças a Deus, senão acho que nem eu passava ilesa. É nessa hora que falamos e liberamos, porque queremos, às vezes até, que as pessoas sintam o que um dia senti, mas que naquele momento não estou sentindo, mas como fui chamado para pregar, chamado para cantar, então eu ligo o módulo repeat. Da outra vez deu certo, quem sabe não dá certo agora. Não manipulamos a presença, respondemos à presença. Eu comecei falando de nós que estamos aqui, mas e vocês? E vocês? Se viemos por causa da presença, por que às vezes saímos da mesma forma que chegamos? Porque às vezes saímos pior, porque reclamamos porque não gostei do sermão, reclamamos porque o som não estava legal, reclamamos porque tinha uma criança chorando, reclamamos. Então, meu irmão, você sai pior, não é verdade? Pastor Jeremias Pereira conta um testemunho, uma mensagem. Eu amo esse pastor. Ele acho que já aposentou, mas foi pastor por muitos anos da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. Pensa num pastor incrível. Ele já pregou aqui conosco já faz bastante tempo. Amo esse pastor. E ele, ouvindo uma mensagem dele, eu gosto muito de ouvir as mensagens dele. E ele compartilhando que ele e mais 3 amigos foram assistir um culto numa igreja. Eles estavam, acho que, viajando e escolheram uma igreja avivada, uma igreja dessas do fogo e tal. E aí quando chegaram meio atrasado e não tinha lugar para todo mundo sentar junto, então cada um sentou no lugar, né? Os recepcionistas levaram cada um para um canto e lá estavam eles. E de repente pastor Jeremias, pastorzão, experiente, sentou. Vamos lá, manda Deus, manda. Aí daqui a pouco vem o louvor, né? Aí o rapaz, o dirigente, falou assim: olha para o irmão do lado, fala que ele é lindo, fala que ele é lindo. Aí ele falou assim: não falo. Fala que ele é lindo, que ele é precioso. Você não fala, emburrou. Falei: rapaz, não já se viu, né? Parecendo o pastor Marcelo, né? O bispo Marcelo. Fica aí, que fala, e ficou emburrado. Aí daqui a pouco veio um momento
da oferta. Subiu o irmãozinho para fazer a oferta lá. Ele falou assim: você é ladrão. Ele falou: não sou. Você é ladrão. Ele falou: eu não sou. Eu não sou ladrão, eu devolvo ao Senhor. Pronto, já fechou o coração. Ele falou: rapaz, ele pensando nos amigos dele. Ele era o pastor do grupo, né? Ficou pensando, falou: rapaz, meu Deus do céu, daqui a pouco vem a mensagem. Ele falou: bom, pelo menos a mensagem vai salvar. Pensa, um pastorzão desse, presbiteriano, conhecedor da palavra, um mestre. Estava seco Eliezer para receber aquela. Aí o pastor começou assim. Aí começou lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ó, porque Deus te ama. Deus é o bom pastor. Porque Deus te ama. Ele falou: tá aí o próximo. Porque Deus te ama. Porque Deus, meu irmão, e ficou. E o pastor Jeremias dizendo, ele compartilhando no culto, falou assim: não é possível. Pensa numa mensagem que não saiu daqui. E ele é engraçado, a gente fica rindo. Quando termina, ele falou: o que eu vou falar para os meninos, para os homens, para os amigos? A hora que saíram, falou assim: vocês viram o culto? Ele já puxando o assunto para tentar se justificar, né? Vocês viram o assunto? Aí um já passou: que coisa extraordinária, meu pastor. Que coisa extraordinária. Então, eu sempre tive esse problema de me achar o pior. Aí daqui a pouco o irmãozinho está do lado, olha para mim: você é lindo. Eu falo assim: não é possível. É como se o próprio Deus estivesse dizendo para mim isso. E chorando. Falou: rapaz, aí daqui a pouco: é verdade. A hora que o outro falou assim: você é ladrão. Eu falei: eu sou mesmo, eu tenho roubado o Senhor, não tenho devolvido meu dízimo. Aí ele falou assim: não é possível. Mas Deus falou comigo, eu me quebrantei, já peguei, já fiz o cheque, já devolvi. Aí o Jeremias falou: rapaz. O terceiro olhou para ele: e essa mensagem, que mensagem foi essa? Que eu nunca ouvi uma mensagem dessa na minha vida, meu pastor. Deus é amor, Ele me ama, aleluia. E os três saíram avivados, os três saíram renovados, os três chorando. O único era o pastorzão, seco. Te pergunto, Deus não estava no culto? Estava. A presença foi manifestada? Foi. Será que a presença pula de lugar? Pega você. Não, você não está muito legal hoje. Ele pula, vai. Você, não sei. E vai. É assim? A glória dele vem. Os anjos dele estão aqui. A questão tem a ver conosco. Tem a ver com o nosso coração. Isso faz toda a diferença. Então a gente começa a entender que a minha adoração não manipula a presença. Eu não adoro para atrair a presença. Eu simplesmente começo a interagir com a presença. Ainda aprendo, como terceiro pensamento nessa noite, que nossa fé não é baseada naquilo que a gente sente, mas uma fé verdadeira, de forma inevitável, vai produzir uma experiência com Jesus. E eu não quero aqui estabelecer e nem defender o emocionalismo, não. Eu estou dizendo que o Evangelho de Jesus, ele nos alcança por inteiro: espírito, mente, vontade, emoções. Emoção sem a verdade da palavra, emoção sem o embasamento bíblico, ela pode virar manipulação, mas a verdade que nunca toca o coração pode virar apenas informação. E quantas vezes você saiu de um culto informado, mas a presença, você interagiu com ela? Jesus não veio produzir pessoas emocionalmente descontroladas, mas também não veio produzir cristãos incapazes, discípulos incapazes de se maravilhar, chorar, celebrar, prostrar-se ou render-se à sua presença. Na Bíblia, diante da presença, Isaías declarou e gritou: ai de mim. Diante da presença, Davi dança. Diante da presença, Maria derrama perfume. Os discípulos se maravilham. João cai aos pés de Cristo como morto. O que eu estou afirmando é que a presença de Deus não produz sempre a mesma reação, mas dificilmente produz indiferença. E você deveria pensar na sua reação diante da presença dEle.
Quarto lugar, a presença de Jesus transforma ritual em revelação. E para mim aqui é um momento forte desta meditação. João faz questão de dizer que eram 6 potes, talhas. E por quê? Porque para mim não se trata apenas de informação decorativa. Eu percebo que João aqui está construindo uma teologia, a sua teologia, porque aquelas talhas, elas pertenciam ao sistema judaico de purificação cerimonial. Se você acha que Jesus foi pego de surpresa, porque Jesus nem queria fazer o milagre, irmão, você acha mesmo que Jesus, dirigido pelo Espírito de Deus, ia startar algo que ainda não era hora, só porque a Maria pediu? Irmão, é a mesma turma que acha que Moisés convence Deus. Quem é o homem para que lhe dê conselhos? Na verdade, eu creio que Maria é usada pelo Espírito de Deus. É um entendimento que eu tenho. Maria, mãe de Jesus, é usada pelo Espírito de Deus. Há um cronograma do céu, não é por acaso. E quando eu começo a pensar aqui no direcionamento de João, eu falo, é isso. Bispo, ainda não entendi. Espera, vou chegar lá. Jesus, ele manda então encher aquelas talhas, pedras pesadas. Imagine, poderia ser colocado até 120 litros. Provavelmente não tinha rodinha. Provavelmente não tinha. Nem carrinho, não, irmão. Então já estava mais ou menos perto, um lugar próximo à água, um poço, para que facilitasse justamente enchê-las. Então, dali surge vinho. Há uma dimensão forte, simbólica no Evangelho. O que acontece é que Jesus está inaugurando algo novo e superior. A antiga estrutura ritual aponta para algo que encontra em Jesus o seu cumprimento. Cerimônia judaica de purificação. Quem que está tocando esse sistema? Aquele que nos purifica do pecado. É ali que começa o ministério de Jesus. E é ali que ele revela a sua, o texto diz, o que João falou? Ali ele revela a sua glória. Esse sistema é ultrapassado. Eu vim instaurar o definitivo. Interessante porque quando você na ceia toma o vinho, esse vinho está simbolizando o quê? As talhas estavam preparadas para a purificação, mas Jesus transforma elas em testemunhas de celebração. Há uma transição magnífica. Quando Jesus entra, aquilo que carregava apenas ritual começa agora a carregar revelação. Isso conversa diretamente com a igreja. Sabe por quê? Porque podemos ter estrutura, podemos ter a organização, a liturgia, a música, a pregação, o prédio, a programação. A religião sabe carregar água. A religião, ela sabe organizar as talhas. Mas só Jesus pode transformá-las em vinho. É isso. É possível ter o recipiente certo, é possível ter o ritual certo e ainda faltar aquilo que só Jesus pode produzir. Porque vinho é só com Ele. Transformar água em vinho é só com Jesus. O problema não é a estrutura. O problema não está na estrutura. O problema começa quando confiamos na estrutura para produzir aquilo que só Jesus produz. É querer pregar uma mensagem que parte apenas do homem. É cantar uma canção que parte apenas do homem.
Porque pegar água no poço qualquer um pega, mas só Jesus transforma a água em vinho. Não queremos apenas talhas cheias, queremos vinho novo. Não queremos apenas uma igreja funcionando, queremos uma igreja que manifeste Jesus. Porque estrutura sem presença, ela até sustenta uma programação, mas a presença manifesta de Jesus transforma uma geração. E aqui está a questão. É isso que queremos e precisamos desejar ser. Você está comigo aqui? Caminhando para a conclusão. Em quinto lugar, chamo você a refletir sobre esta presença que revela a glória. Está tudo no texto. João declarou, revelou a sua glória. O objetivo do sinal é revelar a identidade gloriosa de Cristo. O sinal não termina no milagre. O sinal aponta para Jesus. Se o milagre termina só em admiração pelo milagre, ainda não entendemos o sinal. A glória precisa nos levar a Cristo. Se você sai de um culto e me senti muito bem, foi muito gostoso, que palavra abençoada, ai que louvor abençoado, mas se você, numa estrutura assim, não é levado a Cristo, a se render a Cristo, a maravilhar com Cristo, então esse sistema está equivocado. Porque todas as coisas precisam apontar para Jesus. Para Jesus. Bem, não por acaso há uma revelação da quantidade de vinho. Vamos fazer uma média. Eu acredito que podemos concordar que pelo menos haviam ali 600 litros de vinho. As talhas variavam, segundo João, de 80 a 120. Quem é bom da matemática, Eliezer, 600 litros. Nem exagero e nem aquém. Média. Agora eu fico pensando, irmão. Eu falei assim, 600 litros. Qual era o problema? Bom, o problema era a falta de vinho. Mas precisava de 600? Irmão, eu fiquei pensando. Porque antes disso aqui virar igreja, já teve muito casamento de bacana aqui. Já teve pecuarista famoso fazendo festa. Irmão, não sei se durava 7 dias, como na cultura de Israel. Mas olha, eu sei que... Mas eu duvido, irmão, que precisou de 600 garrafas de 600 litros de vinho. Irmão, é vinho, hein? Eu acho que não caberia aqui tanta boca para beber tanto vinho. E estamos falando de uma cidade como... Agora imagina em Caná da Galileia. Não era nenhuma. Entendeu? E não se esqueçam que não é para o início da festa. Já estava ali, não sabemos quando, mas acredito que pela metade. Não é por acaso. Não é. Porque a resposta de Jesus revela sua glória, abundância. Quando o homem apresenta a sua falta a Jesus, Jesus não revela apenas provisão, Jesus revela quem Ele é. Escute, talvez seja o seu caso hoje aqui. Talvez seja o seu que me assiste pela internet. Você chegou com a crise, o vinho acabou. Não tem mais amor no teu casamento, não tem mais confidência. Vocês estão querendo divorciar, estão querendo largar. Seja talvez tua saúde, o diagnóstico é terrível. Talvez a tua vontade de viver, você a perdeu não sabe quando. E, na verdade está com pensamentos que o próprio inimigo tem semeado no teu coração. Pensamentos terríveis de desistir de tudo. E essa, quem sabe, pode ser a tua crise hoje. E quando você chega e ouve falar da presença de Jesus, então de repente é como aquela mulher do poço que diz: bom, já que tu
conhece a fonte, me fala dessa fonte, porque aí eu não preciso mais vir pegar água no poço, tomar sol na cabeça. Porque quando muitas vezes nos aproximamos de Jesus, nós olhamos só aquilo que é necessário, aquilo que é provisão. Restaura essa parte, me cura dessa doença, meu casamento, meu filho, minha empresa, meu trabalho, e está tudo bem pedir. Só que você nunca recebe essa porção. Você recebe a manifestação da glória. Eu sou o teu Salvador. Quando nos deparamos, quando nos rendemos a Jesus, a revelação da salvação nos alcança. Às vezes chegamos por conta de uma doença, de um problema, mas muito maior que o teu problema aqui é o teu problema eterno. E Jesus está dizendo, são 600 litros para meia boca que vai tomar. É muito além. Você nem sabe quem sou, mas eu vim aqui resolver o teu maior problema. E ele então se revela, sou eu, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Eu sou a rosa de Saron. Eu sou o advogado. Eu sou aquele que veio derramar a minha vida para redimir, perdoar, salvar e livrar você da perdição eterna. Você está preocupado com uma doença da terra, mas eu te dou a cura da eternidade. Você vai passar a eternidade ao meu lado, ao lado do meu Pai, porque o teu preço eu já paguei na cruz do Calvário. É a revelação da glória, é muito além. E concluo, há uma diferença entre usufruir da presença e servir na presença. Eu acho interessante no verso 9, quando João declara, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Porque o mestre Sala bebeu vinho, o noivo recebe elogios, os convidados desfrutam do resultado, mas só os servos sabiam de onde tinha vindo. Eu queria que você entendesse um pouco mais sobre o privilégio que é encher talhas com água e ver o milagre de Jesus acontecer nas vidas das pessoas. A Bíblia diz, é melhor dar do que receber. É maravilhoso, irmão, estar na festa de casamento. Nós sabemos do que aconteceu, porque os discípulos relataram. Os discípulos relataram. Não sabemos sequer se o noivo veio a saber da verdade. De repente o noivo colheu o elogio, deve ter piscado para a noiva e disse, não disse que meu pai ia cuidar de tudo? E tua mãe reclamando que achou que não ia dar. Olha aí, papai tinha alguma coisa guardada. Não sei, o texto não diz. Mas pode ter acontecido isso? Pode. Mestre Sala continuou sem saber? O texto não revela. Podem ter falado para ele ou simplesmente não falaram nada. Porque não houve uma repercussão do tipo, e a fama dele... Não. A repercussão foi, os discípulos creram nele. Outros milagres, a fama expande, corre. Aí Jesus fala, nem fala nada, o povo falava, mas aqui não sabemos. Quanto tempo faz que você entra e sai dos cultos dominicais? Nunca te passou pela cabeça que você também foi chamado para carregar umas talhas de água para Jesus transformar em vinho, para que pessoas sejam tocadas? Afinal de contas, você é fruto do serviço de alguém. Você só está aqui porque pessoas como você se assentaram aí, tiveram um encontro com Jesus, corresponderam à presença, não ficaram indiferentes à presença, celebraram, se prostraram e declararam, eis-me aqui, eis-me aqui.
me envia, me usa. Eu, quando olho para estes servos, eu então entendo, porque existem pessoas que desfrutam daquilo que Deus faz, mas só os servos de fato sabem de onde está vindo aquele milagre. Quem apenas participa da festa, experimenta o vinho, é bênção, mas quem serve Jesus conhece os bastidores do milagre. Eu olho para a sequência destes servos. Encham, encheram. Levem, eles levaram. Eles não entenderam nada antes de obedecer. Não estão entendendo nada. Ah, é para pôr água? Vamos pôr água. Agora pega daí de dentro e leva. O texto não diz, como em outros momentos, que Jesus pegou, deu graça, partiu e tal. Não! Só diz, agora pega e leva. Tá bom. Mandaram você provar. A hora que, rapaz, que vinho bom é esse? Chama o noivo. Rapaz, você escondeu o melhor para... Ué, tá de brincadeira? Os dois. Rapaz, não era água? O que tu pegou? O que tinha naquele poço que a gente pegou água? Água? Mas ele tá falando que é vinho? Rapaz, é água. Ah, mas ele tá falando que é vinho. Escuta lá. É o melhor vinho que eu já tomei na vida. Olha, se sobrar eu quero levar um pouquinho para casa. É vinho. Como é que eles ficaram? Hã? Eu acredito que naquela hora começa a ecoar as palavras de uma irmã muito preciosa, a Maria. Faz tudo que ele falar, faz tudo que ele mandar, faz tudo que ele mandar. Ele mandou pegar água, encher de água. Rapaz, é ele. Que homem é esse? E então, estes servos, irmão, entre ser um servo e assistir os bastidores e ter que continuar a noite servindo vinho, do que estar sentado na mesa das autoridades bebendo vinho, eu prefiro participar do milagre. Desculpa. Eu prefiro sentar lá e participar. Rodou na internet. Há um tempo atrás eu vi os podcasts dos crentes. Ou, na verdade, não era podcast de crente, não. Era uma pessoa que estava sendo entrevistada, não lembro quem, nem faço questão de lembrar. Vai perguntar, que religião é a sua? Eu falo, não, eu já fui evangélica. Você já foi evangélica? Eu falo, já, mas por que não? É porque depois que eu tive acesso aos bastidores, eu deixei de ser. E eu vi muitos outros vídeos em cima disso, porque tudo que é notícia ruim vai hypando. Aí até o que não é, em cima do assunto, eles inventam só para poder, a gente já sabe como é que funciona. E eu peguei essa parte, não porque eu tive acesso aos bastidores. Meu irmão, já mudei porque aquilo não me interessa. A questão é a seguinte. Nós multiplicamos o sexto culto. Agora é sábado à noite às 19 horas e vocês sabem. Talvez o que vocês não sabem é que sempre o sábado à noite foi dos jovens. E pastor Giovanni, trabalhando juntamente conosco e com os demais líderes, compartilhamos com os jovens, os milênios, os Zs, e dissemos, porque os alfa, os adolescentes continuam tendo o culto deles. Mas os milênios e os Z, falaram assim, olha, queremos fazer um culto para a igreja. Não vai ser mais culto de jovem. Mas nós precisamos que vocês façam parte desse projeto. E 90% dos voluntários aos sábados são jovens. E quando eu falo de voluntário, eu estou falando daqueles que estão aonde? Bebendo vinho sentado? Estão nos bastidores enchendo as talhas de água. Então, ao passo que nós temos um monte de jovens na internet, desigrejado, rebelde, desiludido e papapá, nessa casa, nós temos também os milhares, daqueles que se maravilham e estão nos bastidores. Estão assistindo à construção do milagre. Semana passada, retrasada, e nós recebemos pastores e líderes do Brasil inteiro, que vêm para cá, querem ver, querem saber, e muitos vêm. Domingo retrasado tinha um grupo de, acho que eram 8 casais de Maringá. 8, 9 casais de Maringá, uma coisa assim. Assistiram um culto sábado à noite.
Depois os recebi na minha sala, fiquei com eles até 11h30 da noite, quase meia-noite. Falei, aí, e agora? Fizemos ali praticamente uma mentoria. E depois, falei, aí, vocês vão voltar? Falei, não, a gente vai, vão dormir. Talvez amanhã a gente venha aqui e assista a celebração das 10. Falei, mas vocês não assistiram? A gente assistiu agora das 19. Então para que assistir de novo? Vem às 8 e vai para os bastidores. Porque nós convidamos as pessoas para virem para os bastidores. Se você não entendeu, é o que eu estou fazendo com você agora. Nessa casa, a gente não quer esconder, a gente quer que você faça parte. Essa igreja só funciona e avança porque os membros desta casa não só acessam, mas servem nos bastidores. Então eu disse para eles, venham, se dividam. Fica uma turma lá na classe de novos crentes, outra turma vai com as crianças, outra turma acessa aqui o backstage, outra e se envolva onde vocês quiserem. Onde quiserem. E comecem a perceber como é que um milagre é construído. Um milagre não começa no altar, irmão. O milagre começa no bastidor. Tem muito milagre de altar que não é milagre. Mas milagre que começa só com os servos e Jesus mandando o que fazer. O vinho fica bom. Agora mesmo, eu cheguei, fui para o escritório. Vim aqui para o backstage. E eu estou percebendo que tem alguma coisa diferente. Tem um ambiente diferente. Estou desde ontem aqui, mas tem alguma coisa rolando. Daqui a pouco eu vou para a sala, vem a intercessão, oram por mim. Daqui a pouco, do lado da sala ali, minha sala é uma salinha pequena, do lado tem a sala dos músicos, do pessoal. Eu estou ouvindo ali uma gritaria, oração em língua. E eu falei, eu sabia, tem alguma coisa acontecendo. Eu abro a porta, tá lá, um tá chorando, o outro tá orando em língua, o outro tá... Eu falei, aí eu já saí, o outro pessoal estava aqui no fundo. Eu falei, eu sabia, tem alguma coisa acontecendo, tem anjo nesse lugar, tem um mover de Deus. Aí daqui a pouco o pastor Lucas falou, você não tem ideia, tudo está dando errado. Aí a gente chegou e não funcionou isso, e não sei o que não funcionou. E daqui a pouco eu falei assim, deixa todos esses negócios e vamos, porque Deus e a coisa está acontecendo e não está funcionando do jeito que tem que funcionar, mas a presença está se avolumando e nós estamos correspondendo à presença. Estamos interagindo com a presença. Não precisa do afinador tal, não precisa do VS tal, porque nós só precisamos corresponder àquilo que Ele está fazendo. Esse é o meu convite para você nessa noite. A presença sem obediência vira apenas experiência. Vai provar do vinho, está tudo bem. Mas presença verdadeira produz resposta. E é você quem tem que dar essa resposta. Todos naquela festa estavam na presença física de Jesus. Mas nem todos estavam envolvidos com aquilo que Jesus estava fazendo. Provaram do que Ele fez, mas não participaram do que Ele estava fazendo. É possível estar no mesmo ambiente, é possível ouvir a mesma palavra, é possível cantar a mesma música e participar da mesma celebração, e ainda assim viver níveis completamente diferentes de percepção daquilo que Deus está fazendo. A proximidade com o ambiente da presença não garante a percepção da presença. Esse é o meu desafio para vocês, filhos. Tornem-se um recipiente capaz de carregar aquilo que Deus quer derramar. E foi por isso que eu citei e os convidei a lerem comigo Lucas 5. Porque o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos. O texto diz que o odre velho não aguenta. O odre velho rompe, e quando rompe vaza, derrama. Então precisa de odres novos para receber o vinho novo. O problema não é apenas desejar o vinho novo, é possuir capacidade para carregar ele.
Deus não quer apenas visitar você com a sua presença, Ele quer formar em você capacidade para carregar a presença manifesta dEle. Não adianta pedir vinho novo, se a gente continua insistindo em sermos os mesmos. Paulo nos fala, vocês são santuário do Espírito Santo. Paulo declara, o Espírito Santo habita em vocês. Você e eu não fomos chamados apenas para visitar um ambiente da presença, fomos chamados para carregar a presença, aleluia. Domingo, uau! Domingo é a reunião dos portadores da presença. Mas segunda, esses portadores entram nas empresas, vão para as escolas, faculdades, hospitais, vão para suas casas, universidades, academias, restaurantes, aleluia. O culto termina, mas a presença não fica nesse templo, porque o templo sai pela porta, e essa presença toca a vida de milhares. Isso é entender presença manifesta. Isso é corresponder àquilo que o Espírito Santo quer fazer em nossos dias, em nossas vidas.